Olá, eu sou o professor Júlio Lima e hoje nós vamos continuar o estudo do direito do consumidor. Vamos tratar de um tema de extrema importância, que é a questão da prescrição e decadência. Prescrição e decadência envolve uma questão do consumidor poder reclamar sobre o produto ou serviço que ele tomou, que ele comprou, que ele adquiriu, e o que acontece caso ele acabe por passar esse período sem fazer essa reclamação. Então, veja só, imagine uma pessoa que tomou um determinado serviço ou que comprou um determinado produto. Como nós vimos, esse produto ou esse serviço ele tem uma garantia, ele tem um prazo em que o fornecedor precisa garantir que esse produto ou esse serviço pode ser utilizado sem nenhum tipo de problema. Vamos supor que ele identifica isso e percebe que o produto ou o serviço está com um vício ou com um defeito. Ele precisa reclamar e ele tem um prazo para fazer essa reclamação. Se ele não fizer essa reclamação dentro desse prazo, ele perde o direito de reclamar. É isso que envolve a questão da prescrição e da decadência. Vamos falar sobre cada uma delas e vamos falar de acordo com o tipo de problema que o consumidor vai encontrar no produto ou no serviço. Então, para isso nós vamos utilizar alguns dos pontos que nós tratamos nas aulas anteriores. A primeira questão que nós precisamos nos recordar é a questão da diferença entre vício e defeito. No caso do vício, quando o consumidor pega o produto ou pega o serviço e identifica que esse produto ou esse serviço ele tem algum problema, esse problema está vinculado à utilização do produto ou do serviço para o fim a que ele se destina. Por exemplo, o consumidor ele compra uma lâmpada, ele coloca a lâmpada para tentar utilizar e ele percebe que essa lâmpada ela não funciona. Ou ele compra o alimento e ele percebe que esse alimento está estragado. Quer dizer, ele só identifica no vício que o produto ele não está adequado para os fins a que ele se destina. No caso do defeito, além de ele não se adequar, ele ainda pode causar uma insegurança. A lâmpada pode explodir, por exemplo. Quer dizer, no defeito, as consequências são maiores do que a não utilização para os fins a que se destina. Então, no caso do vício, o consumidor ele precisa reclamar dentro de um prazo que estabelece a legislação. E aí a gente tem uma segunda diferença. No caso do vício, se o produto for um produto não durável, o prazo é um. Se o produto ou o serviço for um produto durável, o prazo é outro. O que é um não durável? Um alimento, por exemplo, não é um produto que dura durante muito tempo. O alimento é um produto não durável. No caso dos produtos não duráveis, a reclamação do vício tem que ser no prazo de 30 dias. Então, o consumidor comprou um alimento, por exemplo, e identificou que o alimento está estragado. Como é um produto não durável, ele tem 30 dias para reclamar desse vício. Se for um produto durável, um celular, um computador, quer dizer, algo que o consumidor vai usar durante bastante tempo, então o prazo é maior. O prazo para a reclamação do vício é de 90 dias, ao invés de 30, como no caso do não durável. No caso do durável, é de 90 dias. Então ele vai ter esse prazo de 90 dias para reclamar dos vícios. E o que acontece se ele não reclama dentro do prazo de 30 dias ou de 90 dias do vício? Ocorre o que a gente chama de decadência. Decadência é a perda do direito de reclamar do vício. Bom, e no caso do defeito? No caso do defeito, o problema é um pouco maior. Além de o produto ou do serviço não ser suficiente para atingir os fins a que ele se destina, ele também causa uma insegurança para o consumidor. Ele pode, de algum modo, fazer com que o consumidor tenha danos. Danos, às vezes materiais, às vezes morais, às vezes estéticos. Então, no caso do defeito, a lâmpada que explode, o aparelho que é colocado na tomada e pega fogo, o prazo para a reclamação é bem maior. O prazo que o consumidor tem, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é de 5 anos. Então ele pode reclamar a partir do momento em que ele identifica esse defeito, ele tem o prazo de 5 anos para reclamar. E ele vai reclamar através de uma ação judicial, uma ação que é chamada de ação indenizatória.
Por que indenizatória? Porque ele vai pedir uma indenização por aquele prejuízo que ele teve em decorrência deste defeito. No caso do defeito, então, diferente dos vícios, o prazo é de 5 anos. 5 anos para ele reclamar. Primeiro, por ter perdido os valores que ele empregou naquele produto ou naquele serviço. Mas, além disso, ele também pode pedir que ele seja ressarcido pelos danos que ele teve, pelos prejuízos que ultrapassaram a simples impossibilidade de utilização do produto ou do serviço. Essa indenização, ela pode ser uma indenização por danos materiais, ou seja, tudo que ele gastou, por exemplo, no caso da lâmpada que explodiu, para consertar lá a parede, para consertar o spot da luz, enfim, todos aqueles prejuízos materiais que envolvem dinheiro que ele teve que gastar. Ele também pode pedir danos morais, pelo susto que ele tomou, pelo transtorno que ele teve, e ele também pode, se eventualmente ele se machucou, se eventualmente ele queimou a pele, por exemplo, ele pode pedir uma indenização por danos estéticos. Então, a indenização ela vai ser por dano material, dano moral e danos estéticos. E no caso do defeito, o consumidor ele tem um prazo de 5 anos, sendo que se ele não se manifestar no prazo de 5 anos, vai ocorrer a prescrição. A prescrição é justamente o período que ele tem para fazer essa reclamação do defeito. Porque se ele não reclama, o direito não pode ficar esperando que um dia ele vá reclamar. Então ele tem esse período, ele tem esse prazo de 5 anos para reclamar do dano material, do dano moral, do dano estético. Então nós tratamos hoje da prescrição, que envolve a perda do direito de reclamar do defeito, de 5 anos, e nós tratamos da decadência, que é a perda do direito de reclamar do vício, que será de 30 dias no caso de produto não durável e de 90 dias no caso de produto durável. Então, prescrição e decadência é essa perda do direito de ação, perda do direito de reclamação por parte do consumidor. Bons estudos!